Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou o Fernando Yamamoto, sou diretor artístico e um dos fundadores do grupo de teatro Clowns de Shakespeare, um grupo de Natal, Rio Grande do Norte, que existe há 27 anos. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o teatro de grupo e as suas possibilidades de gestão e de criação nesse contexto pandêmico e tentando lançar um olhar para as perspectivas pós-pandêmicas. Para começar, eu queria contextualizar um pouco esse lugar do qual eu falo, esse lugar do teatro de grupo, em especial nessa relação com alguns conceitos como sustentabilidade, monetização, até mesmo gestão, que muitas vezes tem uma relação um tanto conflituosa, um tanto delicada, até mesmo contraditória com o que se entende que seja a ideia do teatro de grupo, né? E eu acho que esse é uma fricção legítima, que a gente precisa considerar sem diminuir, sem desprezar, porque eu acho que ela é muito importante para a gente entender o conceito do teatro de grupo. Por quê? Porque o teatro de grupo, os grupos de teatro, eles não costumam trabalhar, na grande maioria dos casos, não costumam trabalhar com uma perspectiva de acúmulo, uma perspectiva de geração de lucro, né? As buscas pelos mecanismos de financiamento dos grupos se dá muito mais para a criação de condições adequadas, justas, dignas de desenvolver o seu trabalho. Ou seja, conseguir ter os materiais necessários, o espaço adequado, remunerar seus integrantes, remunerar os eventuais profissionais de fora que venham trabalhar para que o trabalho aconteça da melhor forma, né? Sempre numa perspectiva horizontalizada, numa perspectiva coletiva. E acho que o grande dilema surge porque, apesar desse pensamento que vai na contramão do neoliberalismo, do princípio do capitalismo, de alguma forma os grupos precisam estar inseridos dentro desse sistema para poder concorrer a editais públicos ou privados, para poder pleitear patrocínios privados, né, patrocínios diretos, para vender espetáculos, para concorrer a leis de incentivo, para todas essas possibilidades de financiamento que a gente tem. E nesse sentido, eu acho que se a gente abordar essa questão de uma forma maniqueísta, 8 ou 80, eu acho que a gente acaba dando um tiro no pé, porque eu acho que a gente precisa encontrar formas de dialogar com esse sistema dentro do possível, né, mas sem abrir concessões para a nossa criação. E assim eu acho que existem vários profissionais que têm trilhado de forma muito sensível por esses dois mundos, né? Alguns deles, dois desses inclusive estão aqui nesse projeto junto comigo. Um deles é o Rômulo Avelar, que para mim é o principal nome dessa área no país. A outra é a Maria Helena Cunha, que também tem brilhantemente pensado essa relação da criação artística dentro desse sistema. Então eu recomendo muito que vocês assistam não só as aulas deles dois, como de todos os meus colegas, meus e minhas colegas, para tentar criar um mosaico de reflexões em cima dessas questões que a gente vem trazendo e a partir daí desenvolver suas próprias questões e reflexões. Diante disso, nessa conversa de hoje, eu vou tentar trazer uma abordagem, já que meus colegas estão trazendo um olhar muito mais técnico sobre essas questões, eu vou trazer um olhar muito mais do artista, né? Desse artista gestor, que é quase que uma condição para nós que trabalhamos com o grupo, transitarmos por essas duas áreas concomitantemente, né? E aí eu queria trazer, num primeiro momento, uma reflexão que é fundamental a gente entender que na maior parte do país, na maior parte das cidades desse país, o teatro de grupo é a única forma que oferece possibilidade de uma manutenção, de uma continuidade e de uma subsistência do trabalho dos artistas de teatro, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando só das regiões mais afastadas, das cidades menores, mas eu estou falando também das grandes cidades nas suas áreas periféricas, né? Onde a situação de precariedade para os artistas de teatro acontece da mesma forma ou de forma equivalente a dos artistas e dos grupos das cidades mais afastadas, dos estados mais distantes, dos grandes centros.
Nesse sentido, acho que nem em uma situação, nos estados mais afastados, nem nos grandes centros, nas áreas periféricas, a gente pode sequer pensar em uma ideia de mercado. A gente precisa pensar numa outra lógica produtiva, que é uma lógica que passa muito mais por um princípio de artesania, por um princípio comunitário. E aí, nesse aspecto, eu chego num lugar que me interessa muito e que eu acho que a gente precisa pensar, e eu vou trazer mais reflexões ao longo da nossa conversa, que é a relação com o público. Né? A forma como estamos pensando e trabalhando nossos espetáculos para que ele tenha acesso, que o público tenha acesso a ele, para que ele chegue até o público. Bom, nesse momento eu queria propor uma interrupção um tanto brusca, mais ou menos da mesma forma como há pouco mais de um ano a gente sofreu uma interrupção brusca pelo advento da pandemia do Covid-19, para discutir como que esses aspectos todos que eu vinha falando até agora, da criação e da gestão, foram sendo respondidos pelos grupos a partir do momento da pandemia. Né? Trazendo um pouco não só a própria experiência dos clowns de Shakespeare, como também reflexões de experiências que eu tenho acompanhado de parceiros por todo o país. Né? Espero que essa possa ser uma discussão útil aí para quem está desenvolvendo trabalhos online, trabalhos remotos, ou quem está com o desejo de fazê-lo. Tentando fazer um pouco de um apanhado histórico de como se deu essa relação com a pandemia, acho que num primeiro momento a pandemia pegou todos nós, não só do teatro, não só da arte, mas enfim, acho que pegou o mundo inteiro muito de surpresa. Mas talvez para nós, das chamadas artes vivas, ela tenha chegado com mais força, de uma forma talvez mais violenta, porque eu acredito que qualquer artista de teatro desse país tenha em algum momento passado pela cabeça ficar sem trabalhar, sem poder trabalhar ao longo de toda a pandemia. Mesmo, obviamente, a gente achando que ela seria muito mais curta do que ela está sendo. Então, acho que de alguma forma esse primeiro momento foi um momento realmente de paralisia, de inação, de perplexidade diante do que estava acontecendo. E como é comum acontecer ao longo da história com os artistas de teatro, aos poucos a gente foi encontrando uma forma criativa de se impor a essa grande crise, a essas limitações. E nesse sentido, eu acho que tem dois aspectos que contribuíram muito para isso. Acho que o primeiro deles é que, em geral, não só artistas, acho que todo mundo no mundo inteiro desenvolveu uma resistência maior às telas. Né? Obviamente, estou falando daqueles que têm acesso a elas. A gente nunca pode deixar de lado a questão da exclusão digital, que é um outro tema muito importante, mas que acho que não é o caso da gente tratar sobre isso agora. Acho que a gente desenvolveu uma resistência física maior para ficar mais horas diante de um computador, diante de um tablet, diante de um celular. E, além disso, eu acho que também diminuímos, em geral, o nosso preconceito a atividades remotas, principalmente artísticas ou educativas, como essa que a gente está tendo agora. Então, acho que nesse sentido começou a abrir uma possibilidade nova para nós, artistas de teatro. E nesse sentido, eu acho que surge uma chave muito preciosa para nós, que é o princípio da equivalência, ou seja, uma busca dos artistas de teatro de criar não recursos audiovisuais como o cinema e a televisão já usavam, mas encontrar um outro lugar de usar uma equivalência dos princípios do teatro para essas novas mídias que se apresentaram para a gente. Nesse sentido, eu acho que eu divido, a grosso modo, 3 momentos aí da pandemia. Acho que num primeiro momento, os grupos em geral disponibilizaram vídeos de filmagem dos seus espetáculos que eles tinham antes da pandemia, muito mais como uma forma de contribuir para que as pessoas passassem por esse momento de quarentena com menos sofrimento, mas ainda sem, nesse momento, estar tão preocupado com as questões de monetização, as possibilidades de monetização. Num segundo momento, a gente começa a ver os espetáculos que já existiam antes da pandemia, ou os processos que foram interrompidos pela pandemia, sendo adaptados para o formato online,
até que num terceiro momento começam a surgir espetáculos criados especialmente para esse lugar, para esse formato. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção para uma experiência que eu acho, ela não foi a primeira, mas eu acho que ela foi talvez uma pioneira em abrir, em implodir um pouco esse formato e abrir possibilidades para vários outros grupos, que foi o Grupo Magilute de Recife, com tudo que coube numa VHS. A partir do Grupo Magilute, dessa sua experiência, vários outros grupos começaram a experimentar outras possibilidades. Um deles, nós mesmos, dos Clowns, com Clandestino, e tantos outros. No meu texto, na apostila, eu indico vários trabalhos para quem tiver interesse de assistir, mas eu acho que o fundamental dessas experiências, que eu acho que são as mais interessantes que vêm sendo criadas, são essa atitude de subversão, essa atitude de um pouco de hackear essas plataformas digitais, de adotar uma atitude artesanal, uma atitude analógica sobre a tecnologia, ou seja, uma atitude muito artesanal sobre isso. Eu acho que essas experiências, elas têm sido as mais inventivas e mais interessantes no meu ponto de vista. E isso, além de dar vazão para os anseios criativos dos grupos, né, os desejos de criação dos grupos, isso efetivamente virou uma possibilidade de monetização. E aí é muito curioso, porque se a gente vai pegar esse princípio da bilheteria como uma possibilidade de monetização, a gente, durante muito tempo, um pouco que deixou ela de lado, né? Depois do surgimento de outros mecanismos de financiamento nas últimas décadas, a bilheteria deixou de ser uma possibilidade concreta. E ela volta a ser uma possibilidade real nesse contexto, seja via Simpla, seja via transferência bancária. Eu acho que voltar a ver o público como uma possibilidade de financiador direto, e aí eu falo não só de ingressos, mas de outras possibilidades de aporte de pessoa física, eu acho que a pandemia nos traz um pouco nos abre os olhos para essa possibilidade. E um outro aspecto diretamente relacionado a isso diz respeito à criação artística em si, retomando um pouco o que eu vinha falando, que é um desdobramento direto nessa relação do interesse do público. Eu acho que nessas experiências o público passou a ter cara, né, em boa parte delas. Ou seja, quem estava em cena estava vendo a carinha de cada uma dessas pessoas, o nome dessas pessoas escrito embaixo da sua foto, nas janelinhas do Zoom, do Meet, seja lá onde for, com uma interação muito mais direta, rompendo essa chamada quinta parede, né? Se criou esse novo termo quinta parede, para além da quarta parede do teatro, a quinta, que é o limitador da câmera da tela. Eu acho que até o teatro de rua, talvez, tenha um pouco esse princípio, mas eu acho que a gente radicalizou essa experiência da relação muito mais direta com o público, e para mim esse é um aspecto fundamental para a gente pensar no teatro pós-isolamento. Por quê? Porque eu acho que a gente vinha passando, continua, mas estou falando de antes da pandemia, por uma crise muito grave de relação com o público. A gente se distanciou do público. A gente passou por um período aí dos anos da primeira década e meia desse século, fazendo um teatro, a grosso modo, obviamente eu estou se generalizando, um teatro muito autocentrado, muito autorreferenciado. A gente passou a considerar quase como se levar o público em consideração na sua criação artística fosse um rebaixamento da sua obra. Né? Um pouco aquela ideia que o artista tinha que criar de uma forma livre, de uma forma isenta do público, como se o público efetivamente não fizesse parte da criação, do processo teatral, na verdade, enquanto um interlocutor. Nesse sentido, acho que a gente criou trabalhos incríveis, reflexões muito potentes sobre o momento do país, do mundo, mas isso ficou muito restrito a uma bolha muito pequena. E o que acaba acontecendo é que isso acabou se desenrolando para um processo de isolamento. Então acho que a gente se isolou antes do isolamento causado pela pandemia.
E nesse sentido, eu acho que a gente se distanciou. Tanto é que a gente tem todo esse processo de tentativa de criminalização dos artistas, de criminalização da arte, acho que muito por causa desse nosso distanciamento do país, das pessoas, da população, da comunidade. E eu acho, para concluir um pouco a minha fala, para apontar para o fim, eu acho que essa questão das novas possibilidades de relação com o público que esses trabalhos online nos possibilitaram, é muito possível que possam ser uma chave para a gente começar a repensar a nossa relação com o público quando a gente voltar para o convívio físico. Eu acho que a gente precisa, a partir dessa reinvenção que o isolamento nos forçou a tomar, eu acho que a gente precisa também pensar no que isso pode trazer enquanto crescimento para o pós-pandemia, no contexto do teatro de grupo, porque acho que isso pode operar em muitos territórios, inclusive no território do financiamento público, né? do financiamento do público, quero dizer, do financiamento que vem do público e no financiamento dos mecanismos públicos. Então, nesse sentido, eu queria agradecer, espero que de alguma forma essas minhas reflexões possam contribuir para o que você vem pensando, seja a favor, seja contra. Espero que a gente possa continuar essa interlocução, que vocês possam acompanhar na própria apostila o desdobramento disso, onde eu tento trilhar esse caminho de uma forma um pouco mais detalhada. E seguimos juntos, espero que possamos nos ver em breve. Um abraço, tchau, tchau.